Nós estamos aí numa série em que nós estamos vendo com mais profundidade sobre Jesus Cristo e sobre o que Jesus Cristo particularmente fez. Nós estamos falando sobre algumas características de Jesus Cristo no que tange aquilo que nós conhecemos como seus ofícios, ou seja, as suas funções importantes. E a questão dos ofícios de Jesus Cristo foi algo muito pensado pelos nossos reformadores, especialmente por João Calvino, de maneira a organizar o ministério de Jesus em pontos bem didáticos para que a gente possa entender sem nenhum problema o que Jesus ele fez e qual que é a relevância disso para as nossas vidas e como nós também podemos de alguma maneira participar daquilo que Jesus fez na vida de cada um de nós, né? Nós estamos na sequência da nossa terceira aula. Nós falamos de Jesus como nosso Salvador, nós falamos de Jesus como nosso sacerdote e hoje nós vamos falar de Jesus como nosso profeta. E a seguir nós teremos mais dois temas a investigar, que é Jesus como nosso rei e Jesus como nosso mestre. E aí a gente encerra essa série e vai para a próxima. A gente começa sempre do mesmo ponto, naquilo que a nossa confissão, ela nos ensina. Aprove a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Hoje nós vamos falar sobre os profetas. E quando nós falamos de profetas, nós precisamos de uma certa correção naquilo que é o estereótipo do profeta que a gente tem. Quando a gente fala profeta, o que vem na nossa mente? Alguém que fala sobre o quê? Sobre o futuro. Então o profeta, a visão de profeta que a gente tem, é muito mais uma visão de um adivinho do que de um profeta como ofício. O profeta, ele pode falar sobre coisas relacionadas ao futuro, mas você sabia que os profetas do Antigo Testamento falavam muito mais do presente do que do futuro? Qual é e o que é o ministério profético? O Michael Horton, que é um teólogo importante, ele vai dizer o seguinte: diferente dos adivinhos e videntes pagãos, a vocação dos profetas não é simplesmente dizer o futuro das pessoas, mas anunciar o juízo de Deus, ou seja, maldições e libertação, ou seja, bênçãos na história. Eles trazem anúncios de Deus que, na verdade, executam as intenções anunciadas por Deus em alguns casos. O que é o profeta? E quem são os profetas? Os profetas são aqueles que falam no lugar de Deus para as pessoas. Nós vimos na semana passada a função do sacerdote. O que era o sacerdote na antiga aliança? O sacerdote era alguém que representava o povo diante de Deus. O profeta, ele é a mão contrária. É alguém que representa Deus diante do povo e fala tudo aquilo que Deus quer falar para o povo. Então, os profetas também são conhecidos como bocas de Deus, ou seja, o profeta é chamado para apenas e tão somente falar o que Deus quer que se fale em ocasiões muito específicas. Deus não mandou profetas a todo tempo no Antigo Testamento, por exemplo. Deus mandou profetas em situações muito específicas da história, que a intervenção dele era necessária, intervenção verbal, ou seja, em momentos que o povo estava numa situação moral bastante degradada, em situações que antecediam grandes crises sociais e políticas, os profetas eram enviados para corrigir a rota do povo, para anunciar juízo sobre as pessoas, sobre as nações impenitentes e também anunciar a solução e a saída que as pessoas teriam que aceitar para se verem livres dessas crises. Então, a figura do profeta ganha um certo tipo de eminência a partir de um ponto no Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, é chamado de profeta e os judeus vão considerar Moisés como o maior profeta que existiu. Mas a partir de Moisés, nós temos uma sequência de muitos profetas que, em nome de Deus, tiveram um ministério de anunciar a palavra de Deus, essa palavra que era especialmente direcionada para pessoas, para nações e para momentos específicos. Quando Moisés está para morrer, por exemplo,
Deus faz uma promessa. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Deuteronômio 18:15. O cumprimento dessa promessa só vai vir muito tempo depois com Jesus Cristo. Mas antes de Jesus Cristo, várias pessoas foram levantadas por Deus para cumprir esse propósito de ser o quê? Mensageiro de Deus às pessoas. E diferente dos sacerdotes, que necessariamente tinham que ser de uma família, a família de Levi, os profetas eram escolhidos de forma universal. Inclusive, nós temos relatos de profetisas, mulheres que foram escolhidas também para cumprir esse ministério. Pessoas que, independente da sua região de origem, independente do momento histórico, do extrato social, eram erguidas por Deus para anunciar a sua vontade para as pessoas. Nós tínhamos pessoas de sangue azul, como por exemplo Isaías, que foi escolhido como profeta, e nós temos pessoas humildes, pastores, artesãos, que foram também escolhidos para desempenhar a mesma função. Essa função de ser porta-voz da mensagem de Deus é um ofício que o próprio Senhor Jesus, ele assume na sua vida. Por isso a gente tem que entender a conexão do ofício dos profetas no Antigo Testamento com aquilo que Jesus vai fazer no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento prediz que Cristo viria como profeta, conforme nós lemos lá em Deuteronômio. Jesus mesmo, quando ele veio, ele se referia a ele próprio como profeta. Ele dizia que tinha uma mensagem que ele trazia da parte de quem? Da parte de Deus. E nesse sentido, ele era profeta mesmo. As pessoas que tinham contato com Jesus e ouviam a mensagem de Jesus, identificavam Jesus como também um profeta. Jesus, lá em Mateus 16, pergunta para os discípulos o que as pessoas dizem que eu sou. E quais são as respostas que os discípulos trazem a ele. Uns dizem que o Senhor é o quê? Isaías, Jeremias. Outros dizem que o Senhor é Elias ou qualquer um dos profetas. Então, o ofício mais conhecido de Jesus é o ofício de profeta. Porque era o ofício mais visível de Jesus, porque ele anunciava a palavra de Deus, em nome de Deus, com autoridade às pessoas. A multidão diante de Jesus responde o quê? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nazaré, na Galileia, é uma cidade muito que irrelevante. Mas como muitos profetas do Antigo Testamento, Jesus era entendido como alguém humilde que foi especialmente erguido por Deus para um ministério específico, peculiar. O que o profeta faz com o ofício? Um profeta é alguém que recebe revelações divinas por meio de sonhos, visões e mensagens verbais e que as transmite ao povo verbalmente ou mediante ações proféticas visíveis. Então o profeta era aquele que ouvia Deus de forma verbal, que às vezes sonhava com visões que transmitiam um tipo de mensagem, ou às vezes ele via algo de Deus e as transmitia como mensagem profética às pessoas. Às vezes o profeta era ordenado a fazer certas coisas que serviam como própria mensagem. Por exemplo, o caso de Oséias. O que Deus manda Oséias fazer? Casar com quem? Com Gomer. Quem era Gomer? Uma prostituta. E a história acabou bem? Não acabou bem porque o que a Gomer fez? Ela se prostituiu depois de casado. E o que Deus queria mostrar por meio desse casamento? Que o povo dele estava se comportando como a prostituta que havia casado com o profeta. E o profeta lá está sofrendo literalmente a dor de ser traído, que numa escala infinita é a dor que Deus também sente ao ver a nossa traição em relação a ele. Então, o ministério profético é um ministério muito precioso em toda a Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, porque o profeta era o último grande arauto da verdade. Então, é aquele negócio, né? Você tem um filho, você vai lá, explica para o filho, não coloca o dedo na tomada. Aí o menino vai lá, começa a cutucar a tomada. Só porque você disse que não era para fazer, você despertou a natureza pecaminosa do menino e faz com que ele tenha aquela vontade de desobedecer. Aí você vai lá e faz o quê? Você dá um aviso solene pela segunda vez. Eu falei para você não fazer isso. E o menino, como todo filho de Adão, vai fazer o quê? Vai testar a paciência do pai, enfiando novamente alguma coisa dentro da tomada.
Pela graça de Deus, o menino morre, eletrocutado, mas tem o terceiro aviso e o último aviso, que geralmente não é um aviso apenas verbal, é um aviso que tem algum tipo de coação, de ameaça. O profeta, ele é alguém que é enviado por Deus nesse limite, como a última fronteira que as pessoas não poderiam ultrapassar com o risco de serem elas destruídas pelos seus próprios pecados. Então, quando Deus manda um profeta, é porque a situação está complicada, o povo está numa rota quase que caindo para o abismo, e Deus envia alguém para que, por meio dessa pessoa, a sua mensagem possa ser anunciada. Então a mensagem do profeta, ela transcende a questão temporal. Porque mesmo que o profeta profetize sobre algo bem pontual, essa mensagem tem validade para qualquer tempo. Por quê? Porque o profeta está lidando com a questão do pecado e da obediência. Então, diferente da nossa percepção do profeta, a sua obra pertence ao passado, ao presente e ao futuro. Deus pode enviar profetas para falar sobre aquilo que aconteceu no passado para você se arrepender. Natã, por exemplo, foi enviado para corrigir a rota de Davi, porque Davi fez o quê? Adulterou. É um chamado ao arrependimento daquilo que ele fez no passado. Deus envia profetas para você mudar de vida agora, por exemplo. Deus envia profetas para falar do que ele vai fazer no futuro. Então o profeta transcende essas classificações temporais e por isso é alguém com muita relevância no Antigo Testamento, e um ofício que faz parte da própria pessoa e do ministério de Jesus. O nosso breve catecismo vai fazer a seguinte pergunta: como exerce Cristo as funções de profeta, então? E qual é a resposta? Vamos ler todos juntos? Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. O que Jesus fez foi transmitir toda a palavra de Deus para a nossa salvação. Jesus mesmo disse que aquilo que ele falava não vinha dele, vinha de quem? Então Jesus era a boca de Deus. Não somente a boca, mas a própria pessoa da divindade presente no nosso meio para a nossa salvação. Olha só que coisa impressionante. Nós não podemos olhar Jesus simplesmente como uma pessoa qualquer, não. Jesus é o Deus encarnado que, visível a todos nós, falou de forma audível para que nós pudéssemos encontrar o caminho da salvação. Da mesma maneira que o pastor Rodrigo pregou hoje sobre Jesus aparecer naquele poço lá em Sicar, Jesus apareceu a nós como a indicação final daquilo que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então olha só como as pessoas que viram Jesus e ouviram Jesus há 2000 anos atrás, são pessoas abençoadas, porque conseguiram ver e ouvir aquilo que todos os profetas do Antigo Testamento dariam a vida para ver e ouvir. Mas nós somos muito mais abençoados do que aqueles que viram. Por quê? Porque Jesus ensinou que aquele que crê sem ver é mais abençoado. Então, é uma progressão. O Catecismo de Heidelberg também vai perguntar o seguinte: o nome Cristo significa ungido, porque Jesus tem também este nome? Uma das respostas é: como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. O islamismo diz que Mohammed foi o último profeta. Nós afirmamos que Jesus foi o profeta, que trouxe a revelação plena de Deus para a nossa salvação. Jesus, ele não somente falou aquilo que é da vontade de Deus, mas ele viveu e ele encarnou nele toda a vontade de Deus. Nesse sentido, Jesus não é apenas o profeta, mas ele é a manifestação da própria mensagem do profeta. Na teologia, nós falamos que Jesus é a maior e mais plena revelação de Deus para cada um de nós. Por quê? Jesus está acima das Escrituras. Porque as Escrituras apontam para quem? Para Jesus. A Bíblia Sagrada não é o fim, é o meio que nos aponta para Jesus Cristo. Aquilo que Jesus ensinou é tão relevante quanto quem ele é. Por isso que quando as pessoas olhavam para Jesus, as pessoas ouviam Jesus e obedeciam Jesus, porque Jesus tinha autoridade. E o que é autoridade? É você fazer o que você ensina. É você ser reconhecido como alguém que tem lugar de fala legítimo naquilo que está falando. O nosso presbítero Solano Portela, que é um erudito da nossa igreja, vai dizer o seguinte: a mensagem que Cristo nos deu é semelhante à dos profetas. Ou seja, Jesus Cristo é profeta.
Essa função já estava predita no Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento eram porta-vozes de Deus, os seus mensageiros. Jesus é a revelação suprema do Pai, de sua vontade, de seus propósitos e de seus desejos. Todos os profetas que vieram no Antigo Testamento apontam para quem? Para Jesus Cristo, e por isso que os evangelhos nos ensinam que Jesus Cristo é o cumprimento de todos os profetas. Veja só como isso é narrado de uma forma muito bonita lá no prólogo de Hebreus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A gente não crê numa religião onde pessoas ganham evidência por falarem coisas sobre Deus. A gente crê que o próprio Filho, segunda pessoa da Trindade, veio para assumir o papel de mensageiro, para assumir o papel da própria mensagem, para que a gente pudesse enxergar Ele, entregar a nossa vida para Ele e nele ser salvo. Jesus veio ao mundo para nos alcançar, para nos buscar, cada um de nós. E Jesus, ele é profeta desde sempre. A Bíblia nos fala que Cristo foi profeta desde o Antigo Testamento. Mas como, pastor? 1 de Pedro diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. Toda a profecia do Antigo Testamento foi profetizada no poder do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. A eles foi revelado quem que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que estava nos profetas no Antigo Testamento, é o Espírito Santo que está onde? De forma plena sobre a vida de Jesus, de maneira que Jesus também é profeta, e profeta num âmbito muito mais pleno do que foram os profetas do Antigo Testamento. E isso fica muito visível quando nós enxergamos quando que isso visivelmente ficou claro para as pessoas. O acontecimento clássico por meio do qual Cristo foi comissionado e revelado como profeta foi na sua unção e batismo. Quando Jesus Cristo entrou nas águas e foi batizado pelo seu primo João Batista, o que aconteceu? Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pombo e ouviu-se uma voz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, me alegro. Naquele momento, Jesus estava sendo comissionado de forma pública, diante de todos, do seu ministério profético. Jesus já era profeta, mas publicamente isso ficou evidente quando o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava nos profetas, agora está sobre quem? Sobre o próprio Filho de Deus, na unção de quem Jesus prega. No começo do seu ministério, Cristo anunciou a sua vocação profética, quando lá na sinagoga em Cafarnaum, ele abre o rolo do profeta Isaías. E o que diz lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem que faz isso? Profeta. Por isso que o profeta também era ungido com óleo no Antigo Testamento, para sinalizar que esse profeta tem uma unção, uma presença capacitadora do Espírito Santo. Foi algo que também aconteceu na vida de Jesus. E por isso que as pessoas imediatamente, mais facilmente, identificaram Jesus como o profeta. Pode ler em todos os 4 evangelhos. É o título mais frequente quando se fala de Jesus, profeta. O Herman Bavinck, ele vai dizer o seguinte: Cristo é o seu conteúdo e o seu ponto focal. Olha só que legal. Isso quer dizer que Jesus Cristo, ao mesmo tempo, ele é o mensageiro e ele próprio é a mensagem. Ele é o Logos, ou seja, a palavra que brilha nas trevas, vem ao que é seu e se torna carne em Jesus. As pessoas têm dificuldade para ver Deus. Sempre é a questão do homem. Como que eu posso crer em Deus se eu não posso ver Deus? Em Jesus, nós podemos ver Deus. E olha só, Deus atendeu o desejo mais intenso do ser humano de ver Deus. E quando nós vemos Jesus, nós contemplamos quem? O Pai. E vimos Ele, que habitou no meio de nós.
e na sua face vimos a glória desse Deus. Quando a plena revelação de Deus foi dada em Cristo, quando a teofania, a profecia e o milagre alcançaram seu ápice nele, e a graça de Deus em Cristo apareceu a todos os seres humanos, a Escritura se completou. A palavra de Deus se completou. Da mesma maneira que lá na sinagoga em Cafarnaum, Jesus leu o profeta Isaías, depois fechou o rolo e diz o quê? Hoje essa palavra se cumpriu. Que coisa grandiosa. Tudo que nós lemos nas Escrituras, elas encontram resposta completa em quem? Em Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo o mensageiro e a mensagem que vem de Deus. O Timothy Keller vai dizer o seguinte: Jesus não está dizendo que ele é um profeta mostrando a você um caminho para encontrar a Deus. Na verdade, Deus veio para te mostrar o caminho. Deus, para nos mostrar o caminho, não usou intermediários. Ele veio. E ele, o Filho, se tornou intermediário entre a minha relação e Deus. E por isso que João vai dizer que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida, sem o qual ninguém vê a Deus. Portanto, Jesus foi profeta quando esteve na terra e continuou essa obra pela operação do Espírito Santo sobre os apóstolos depois da ascensão. Jesus, ele, de forma plena, anunciou toda a vontade de Deus para os seus discípulos. Os 3 anos de discipulado, os 3 anos de relacionamento intenso que ele teve com os seus discípulos, foi para passar para eles e para todos aqueles que estavam seguindo Jesus, toda a vontade de Deus que tange o que? A nossa salvação. O que está no radar de Jesus não é explicar os mistérios do universo. Não é dizer por que existem baratas e pernilongos no mundo. Porque eu não sei. Você sabe? Eu não sei porque Deus criou essas coisas. Eu acho que antes, no Éden, as baratas e pernilongos tinham uma missão muito nobre. E eram muito admiradas. Mas o que aconteceu com elas? Viraram por causa de quem? Não foi por causa deles, foi por nossa causa. Nós em Adão e Eva. Então, no mundo por vir vai ter barata e pernilongo? Ah, não sei. Mas se tiver, não vai ser para nos picar, vai ser para nos dar beijinho. Para dizer que nós somos amados de Jesus. Jesus não veio para coisas superficiais, não. Jesus veio com uma missão clara. Que nele nós tivéssemos o quê? A vida eterna. Qual que é o propósito de João ter escrito seu evangelho? Para que nós pudéssemos conhecer o Filho e nele termos o quê? Salvação. Então foi para cumprir uma agenda muito específica e muito especial que o próprio mensageiro virou a própria mensagem para que nós não tivéssemos margem para termos outro tipo de interpretação e para ouvirmos coisas que nossa imaginação quer que a gente ouça. Não, Jesus nos disse, nós vimos Jesus, Jesus se fez carne no nosso meio para nos mostrar qual que é o caminho que nós temos que ter e pegar para chegarmos a Deus. Nesse sentido, cada um de nós somos o quê? Muito bem-aventurados. As pessoas falam o seguinte: mas eu queria ter nascido lá na época do Êxodo para ver o Mar Vermelho abrir. Deus me livre de ter nascido na época do Êxodo. Que eu não queria ter sido escravo, não. Eu prefiro não ver o Mar Vermelho se abrir e eu viver hoje no século 21 sabendo que um dia o Mar Vermelho se abriu e não passar pela escravidão. Mas eu queria estar no dia em que Josué, pela sua oração, parou o sol. Pois é, eu não queria estar lá porque se eu estivesse lá, eu seria um guerreiro e vai que eu morro na guerra. Mas eu queria estar naquele dia que Davi compôs aquele salmo bonito. Pois é, eu não queria estar lá, não. Porque nós que estamos aqui hoje, pela graça de Deus, já passamos por tudo isso. E nós já vivemos de forma completa aquilo que Davi, Josué e Moisés só viram de longe. Nós temos em nós a realidade do Filho de Deus. Jesus, ele está onde? No nosso meio por meio do Espírito Santo. Antigamente, o Espírito Santo nem estava de forma plena nas pessoas, o Espírito Santo descia sobre as pessoas de forma particular e de forma ocasional. Por exemplo, no ministério dos próprios profetas. Hoje, o Espírito Santo, que estava de forma bem pincelada e de forma bem isolada em algumas pessoas, hoje ele está derramado sobre todos nós. Então nós vivemos já aquilo que Abraão daria a metade da vida dele para ter e para viver. Jesus, ele é o mensageiro final de Deus, que encarna e ele próprio se materializa como a mensagem última para a nossa salvação. Por isso que não há possibilidade de outros profetas existirem. O que diz a nossa confissão de fé no
capítulo 1, no primeiro parágrafo, que cessaram todos os modos de profecia, profecias que apontam caminhos para Deus, profecias que nos trazem novas revelações de Deus, cessaram. Por quê? Porque em Cristo nós não precisamos mais de novas coisas, porque Cristo é a forma perfeita e acabada da revelação de Deus. Muito lindo, pastor. Agora, você tem que sempre fazer essa pergunta: o que eu tenho a ver com isso? Eu não falei que cada um receberia uma unção profética hoje? Unção profética? Pois é, nós temos um certo tipo de ofício profético, porque Jesus, ele nos concedeu isso. Olha só que privilégio. No Antigo Testamento, só poucas pessoas eram chamadas para serem profetas. Hoje, todo crente, de uma certa maneira, e num sentido mais amplo, também é o quê? Profeta de Deus. Por quê? Mesmo agora, seu ministério profético, o ministério profético de Jesus, continua por meio da pregação da palavra e da iluminação espiritual comunicada aos crentes. Jesus Cristo, ele nos deu o privilégio de participarmos daquilo que é o seu ofício pleno como profeta, para anunciarmos as virtudes de Deus, o seu evangelho, como boca de Deus, falando em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, aquelas pessoas que ainda precisam ouvir o chamado de arrependimento e de salvação, que Jesus continuamente, por meio de nós, por meio da missão da igreja, nos permite participar. Aí que vem a missão da igreja, porque a igreja tem uma missão de ser o quê? Uma agência proclamadora do evangelho. E isso, em outras palavras, quer dizer que a igreja ainda tem no seu DNA o ministério profético. E como que nós exercemos o nosso ministério profético? Quando na autoridade do nome de Jesus e cheios da unção do Espírito, nós proclamamos o quê? Uma única palavra, uma única mensagem, que é a mensagem de Deus, que em Cristo Jesus reconcilia todas as coisas nos céus e na terra. Jesus vai dizer lá em Efésios, Jesus não escreveu Efésios. Paulo vai dizer lá em Efésios, por intermédio de Paulo, Jesus vai dizer que a mensagem dele é a mensagem do Cristo e esse crucificado. Nós não temos outra mensagem a oferecer para o mundo a não ser a mensagem do evangelho. E você é profeta, porque nesse sentido você proclama. Você, olha só que coisa chique, né? Antigamente, quando eu estudava relações internacionais, eu tinha um sonho de ser diplomata. Eu queria representar o Brasil em outros países. Mas eu vi que esse negócio não era lá coisa muito legal de se fazer. Que não é pelo motivo que você está pensando, é porque demanda muito sacrifício pessoal, você tem que aprender novas línguas. Aí Deus me chamou para, na verdade, ser o quê? Também embaixador. Mas só que de um reino que esse sim vale a pena defender e dar a vida, que é o reino de Deus. Cada um de nós temos esse ministério representativo, comunicativo no sentido profético, desse que é o reino da qual nós fazemos parte, cuja mensagem nós proclamamos. Então há um viés de aplicação para nós, algo prático. Uma aplicação importante do ofício profético de Cristo na vida de Calvino foi o seu compromisso total com o ensino e a pregação do texto das Sagradas Escrituras. Então Calvino nos ensina que o ministério profético é algo que faz parte da realidade da igreja, quando a igreja, como o corpo, e quando cada um de nós, como parte dessa igreja, nós pregamos, vivemos e proclamamos o texto das Sagradas Escrituras. Sua explicação de maior parte da Bíblia deixou a igreja, desde a Reforma, com um tesouro inestimável. Contudo, ainda mais vital era a sua absoluta submissão à autoridade final das Escrituras. Então, esse sim é o nosso chamado profético. Nós recebermos toda a revelação de Deus, crermos que essa revelação é a verdade, e por essa verdade viver, e essa verdade proclamar, e para essa verdade conduzir outras pessoas, da mesma maneira que nós um dia fomos chamados. E o Calvino vai dizer, nossa sabedoria deve consistir em aceitar com docilidade, sem qualquer exceção, tudo o que é ensinado nas Sagradas Escrituras. Então eu participo do ofício pleno de Cristo como sendo seu representante aqui, quando em primeiro lugar eu faço o quê? Aceito com submissão e docilidade. A nossa submissão tem que ser uma submissão doce, com boa vontade, com alegria. E a partir dessa docilidade da submissão vem o quê? A proclamação. E Calvino tinha uma máxima, ad verbum est veniendum, ou seja, vocês têm de vir a palavra. Esse é o nosso chamado. Escutem a palavra de Deus. Venham à palavra de Deus.
Porque quando vocês veem a palavra de Deus, vocês têm um encontro com Cristo. Quando vocês têm um encontro com Cristo, a vida de vocês muda, vocês encontram a salvação. E no final de todas as coisas, você é transformado numa nova criatura. A voz que trovejou do céu, este é o meu filho amado, a ele ouvi, deu-lhe um privilégio, ou seja, deu a Jesus. E também a todos nós um privilégio especial acima de todos os mestres. De Cristo como cabeça, essa unção é difundida aos seus membros, como Joel antecipou. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Derramarei do meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões. Não é um profetizar estático, que você entra num êxtase espiritual e começa a falar coisas que você não tem controle. Mas é um profetizar consciente, submisso daquilo que é a boa vontade de Deus. E é para isso que o Espírito Santo, ele nos unge, para que dos nossos lábios não saiam palavras de reclamação, de maldição, de maledicência, mas que saiam apenas palavras que proclamem a beleza de Jesus Cristo. E o ministério profético a nós conferido é exatamente esse. Quando nós olhamos para Jesus, aquele que foi o profeta e ao mesmo tempo a mensagem, a gente tem que ter firmado no nosso coração a verdade de que Jesus nos chamou para fazer parte disso daí. Jesus não está fisicamente aqui, não é? Quem está aqui não é Jesus a segunda pessoa da Trindade. Quem está aqui nessa dispensação é o Espírito Santo. Mas Jesus, ele comissionou os seus apóstolos e em seguida todos os seus discípulos, a incluir eu e você, para que no poder desse Espírito nós pudéssemos anunciar como profetas ao mundo sobre quem é Jesus e o que ele faz. O que ele fez na sua vida, o que ele faz na história e o que ele fará no futuro. A grande questão é, será que nós entendemos esse chamado? Que não é apenas algo de Jesus, mas Jesus compartilhou conosco? E nesse sentido, meus irmãos, concorda comigo que é um privilégio muito grande nós participarmos de algo que Jesus fez na perfeição. E Jesus não espera que a gente faça perfeitamente as coisas, mas Jesus espera que dentro dos nossos limites, ainda que errando por vezes, nós nunca nos esqueçamos que nós também fazemos parte desse chamado profético em direção ao mundo, a anunciar o evangelho, por vezes denunciando a maldade do mundo. Por isso que crente não pode se omitir diante do mal. A igreja não pode se omitir diante do mal, diante do pecado. Você não pode se omitir diante da injustiça que acontece diante de você. Por quê? Porque você é profeta da verdade. Não é para você ser o super-herói que tem o poder de resolver todas as coisas para todo mundo. Não, mas é você ter a noção de que em certos lugares você está lá não para você fazer parte do sistema, mas para você confrontar o sistema. Ah, pastor, mas isso vai dar ruim para mim. Vai mesmo. Ué, fazer o quê? Ah, mas eu posso perder o emprego. Você acabou de cantar. Se temos de perder família, bens, poder, você pode perder coisa muito pior por causa da verdade que você crê e professa. Mas se a sua convicção sobre essa verdade foi inabalável, não são pequenos medos que nos vão impedir de falar e de crer na verdade única e verdadeira. Nós participamos do ministério profético de Jesus porque Jesus foi o nosso profeta por excelência. E nós sempre temos que pensar o nosso ministério conectado com aquilo que o Mestre fez na perfeição e de forma absoluta. Eu e Jesus temos uma ligação. Você e Jesus têm uma ligação, inclusive em termos de ofício, em termos de ministério. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe a sermos profetas que olham para o nosso único e suficiente profeta, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado por hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a manifestação final de toda a verdade que nos conduz à salvação. E nos concede, Senhor, também, por meio do Teu Espírito, a graça de proclamarmos o Teu Evangelho como profetas nesse tempo tão conturbado, a anunciar a Tua palavra, a sermos testemunhos da Sua graça. Que o Senhor nos ajude, molde o nosso coração e nos conduza também em segurança, debaixo da Tua graça durante toda essa semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.